A poesia marginal desenvolve-se no Brasil no fim dos anos 60 e início dos anos 70, no auge da ditadura militar. Esse momento literário tem como base os movimentos contraculturais europeus, como por exemplo o movimento hippie. Buscavam, por meio de suas obras, ironizar e contestar de forma sucinta e indireta a repressão ditatorial aplicada naquela época pelo autoritarismo. Também pode ser chamada de geração do mimeógrafo, pois os autores utilizavam-se deste meio de produção manual para imprimir seus poemas, os quais eram divulgados pelos próprios criadores, pois não havia interesse das editoras em publicá-los. O apelido de marginal foi atribuído a esses autores, pois representavam aqueles que estavam à margem da sociedade, com poesias que retratavam principalmente seu cotidiano e faziam críticas ao conservadorismo. Nesse sentido, é uma poesia simples e natural, que não segue os padrões acadêmicos. É uma poesia que dialoga com outras artes, bem como o rock e tropicalia. Seus grandes autores são Paulo Leminski, poeta curitibano e grande representante da poesia marginal; Cacasso, poeta mineiro, nascido em Uberaba; Ana Cristina César, que foi uma das principais figuras feministas da geração mimeógrafa; Francisco Alves, que destaca-se com poemas curtos e uma linguagem coloquial; e Chacal, que se sobressaiu como poeta marginal na geração mimeógrafa. Jogos Florais, Cacasso. Minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Minha terra tem palmeiras, memória cala-te já. Peço licença poética, Belém, capital Pará. Bem, meus prezados senhores, dado o avanço da hora errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho. Será mesmo com dois S's esse que se escreve passarinho? O texto apresenta o narrador onisciente e se passa no Brasil na época da ditadura militar. No poema de Cacaso, o tico-tico, que não é um pássaro canoro, substitui o sabiá como símbolo da pátria. Este, por sua vez, assume a esperteza do tico-tico. Há, portanto, uma versão irônica dos símbolos, como crítica ao nacionalismo ufanista do regime militar, usado como propaganda para enganar a população. O autor utiliza uma linguagem formal, como é percebido na última estrofe, onde ele escreve passarinho com cedilha, fazendo assim uma crítica à norma padrão. Acerca da poesia marginal dos anos 70, é incorreto afirmar que: opção A. Ela se desenvolveu em pleno regime militar, porém não ousou contestar quaisquer valores impostos pela ditadura. Opção B. Nasceu do interesse de jovens escritores pela poesia justamente após o AL-5, que, dentre outros procedimentos, impôs uma censura severa aos textos escritos, falados ou cantados. Opção C. Ana Cristina César, Chacal, Antônio Carlos Brito, Paulo Leminski são alguns de seus representantes. Opção D. Foi considerada marginal, dentre outros motivos, pela forma como os textos eram distribuídos, ou seja, à margem da política editorial vigente. Opção E. Alguns textos eram mimeografados, outros xerocopiados ou impressos, em antigas tipografias suburbanas. A resposta correta é a opção A. A poesia marginal, ou geração mimeógrafa, foi um movimento literário brasileiro que ocorreu entre os anos de 1970 e 80, em função da censura imposta pela ditadura civil-militar e como forma de resistência ao regime.